Apocalipse capítulo 12, verso 7, diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que enganava todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Vamos orar. Amado Deus e Pai, a Tua palavra é lida mais uma vez, e nós te pedimos graça e te pedimos bom entendimento nessa noite, para sermos abençoados, Senhor. Eu não gostaria que tivesse unicamente uma pessoa aqui dentro, Pai, que não te percebesse, que não visse o Senhor aqui, que não sentisse a Tua presença, Pai. É tão triste para uma igreja, é tão triste para um pastor, é tão triste para um crente, Senhor, vir na igreja e não ver nada, vir na igreja e não sentir nada, Senhor. É tão triste estar tão envolvido, Pai, que a pessoa vem vazio e volta vazio, porque está exprimida, sufocada pelas hostes da maldade, e muitas vezes nem ela sabe, Senhor, que há uma atmosfera bloqueando-a, impedindo-a de te adorar, de te glorificar, impedindo-a de chorar em tua presença, impedindo-a de sentir o teu Espírito Santo. Meu Senhor, meu Deus, livra-nos nesta noite, Pai, de sermos subjugados às hostes da maldade. Livra-nos de ser sufocados por este espírito, Pai, de Laodiceia. Livra-nos, ó Pai, de sermos exprimidos, Deus, a ponto de estarmos na igreja vazios, secos, sem te perceber, ó Pai. Livra-nos de estar aqui na igreja, mas estar tão distante da Tua presença, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de não vermos Emanuel, Deus dentro do vaso nessa noite. Livra-nos, ó Pai. Viemos aqui para te ver, Jesus. Viemos aqui para te escutar, meu Pai. Viemos aqui para deleitar em Tua presença, Senhor. Viemos aqui descarregar as nossas tensões, ó Pai. Viemos aqui ser curado de nossas feridas, Senhor. Viemos aqui gritar socorro, Pai. Viemos aqui pedir reforço do céu, Senhor. Olha para nós nessa noite, Senhor. Olha para estes homens que amanhã voltarão à luta, voltarão ao trabalho, voltarão às tentações, voltarão às decepções, voltarão às humilhações. Olhe para essa mulher, ó Pai, que amanhã começa tudo de novo. Vai voltar aquela mesma peleja, Senhor. Olha para aquela jovem, olha para aquela mãe, olha para essa igreja. Jesus, eu te convido, Pai. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. Eu te convido, Pai, a dar-nos uma noite de libertação, a dar-nos uma noite de clamor, a dar-nos uma noite de conscientização, a dar-nos uma noite de verdadeira adoração, Pai. Deus, eu quero sentir bem em Tua presença, Senhor. Esse povo quer sentir bem em Tua presença, Senhor. Esses crentes querem sentir bem em Tua presença, Senhor. Queremos sentir bem, Jesus. Queremos sentir bem, meu Deus. Leva nossas dores, leva nosso mal-estar, leva as nossas tensões, leva as nossas humilhações, leva as nossas vergonhas, leva os nossos pecados. Solta, Jesus, o Teu povo. Eu quero sentir o vento, Senhor. Eu quero sentir o vento, Senhor.
Eu quero sentir o frescor, meu Pai. Eu quero perceber o batido das asas do Espírito Santo, Senhor. Faz isso, Deus, e ajuda essa mulher, Pai, que está tendo noites tão desconfortantes. Ajuda essa mulher, Pai. Este é o espírito de profecia, Pai. Foi o que eu vi o profeta falando, Deus, aqui. Cuidado, você não está dormindo, porque Deus quer trabalhar contigo. Ajuda ela, Deus. Socorre ela, Senhor. Estenda as mãos para ela, meu Deus. Revela a ela o que tu queres, Senhor. Como é bom ser conduzido por Ti, Jesus. Quanto consolo, quanto alento, quanta bondade, quanta misericórdia, quantos conselhos, quantas correções. Meu Deus, que zelo, que cuidado, que amor, que ternura, que brandura, meu Deus. Que paciência, meu Pai, Tu tens tido conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado por ser o nosso auxílio, Pai, nesta maior batalha pelejada. Eu te rogo e faço essas petições em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Da região dos pedidos, Deus nos tem tirados. Suas portas são as do inferno, e por elas muitos têm entrado. Finalmente ouvimos a explosão, as vozes dos 7 trovões. Desta vez falaram claro o mistério dos 7 selos. E aqui estamos na segunda parte de um mistério tríplice. Uma parte o Filho do Homem falou, e a outra está em ti e em mim. A mensagem da bomba ferida chegou ao lar. Sétima montanha, lá trocaremos dimensões, entraremos em outra terra, encontraremos os queridos e aqueles que já partiram. A mensagem da bomba ferida chegou.
trazendo vida, falando a fé de rapto, plena redenção de um estado caído. A mensagem da pomba ferida chegou ao lar. A mensagem da pomba ferida chegou ao lar. A mensagem da pomba ferida chegou ao lar. A mensagem da pomba ferida chegou ao lar e tem voltado outra vez no poder da palavra, trazendo vida, falando a fé de rapto, plena redenção de um estado caído, plena redenção de um estado caído. A batalha, o profeta disse, ela começou no céu. E o profeta, irmão Brana, ele nos diz na mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, que hoje nós estamos vivendo um grande confronto. Ou seja, hoje nós temos vivido a maior batalha pelejada. Hoje, agora mesmo, mesmo assentado em lugares celestiais, nós estamos vivendo o conflito entre Deus e Satanás. Agora mesmo, são tudo títulos de mensagem, nós estamos vendo com os nossos próprios olhos a vida de demônios e a vida de anjos. Estamos vendo uma batalha entre Deus e o diabo, entre anjos e demônios. Estamos vendo uma batalha entre a igreja de Cristo e os príncipes destes séculos, a igreja de Cristo e as hóstias da maldade, disse Paulo, assentadas em lugares celestiais, são enviadas para batalhar contra aqueles que estão assentados em lugares celestiais. E se nós formos tomar, eu gostaria que você entrasse dentro disso. O profeta irmão Brana nos disse na mensagem, a mesma mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, que nós estamos vivendo em constante batalha. Aí você começa a pensar, vivendo em constante batalha, ou seja, em constante guerra. Aí não tem como você pensar, como que eu terei condições para viver uma vida constantemente em batalha, em guerra? Se você tomar, por exemplo, Apocalipse 10, do verso 1 ao verso 7, você vai ver o conflito entre Deus e Satanás. Deus em seu mensageiro e o diabo trabalhando através da religião, dos intelectuais para desmascarar e invalidar o seu profeta. Mas se você tomar Apocalipse capítulo 10, verso 8 até o verso 11, você também vai encontrar o conflito, o confronto, a batalha. Mas agora, não entre o mensageiro e o sistema, o mensageiro e os príncipes, o mensageiro e as hóstias da maldade nos lugares celestiais.
Mas você vai encontrar agora, de Apocalipse 10, verso 8 ao 11, o conflito, a maior batalha pelejada. Você vai ver diante dos seus olhos, presenciar a grande batalha entre anjos e demônios, de Apocalipse 10, verso 8 ao 11, na história da igreja. Porque o mensageiro profetiza, primeira parte. Esta é a primeira parte que foi cantado aqui agora. Estamos na segunda parte de um mistério tríplice. Na primeira parte foi o confronto entre Cristo com o sistema, na pessoa, na vida do mensageiro. Na segunda parte, agora, nós temos o confronto da igreja, Apocalipse 10, verso 8 ao 11. O conflito de Apocalipse, capítulo 10, pode tomar desde o primeiro até o verso 11, o conflito do nosso ministério, da nossa unção, da nossa mensagem, contra o conflito, ou contra o espírito de Apocalipse, capítulo 13. Agora mesmo há uma batalha espiritual, e muitos não percebem. Uma batalha espiritual em um mundo invisível, entre Apocalipse 10 e Apocalipse 13. Pastor, mas o que é Apocalipse 13? Nós já falamos isso muitas vezes. São as duas bestas que são levantadas do abismo. Uma levanta da terra, abismo. Outra levanta do mar, outro abismo. Uma besta que sai da terra é a besta com poder político. A outra besta que levanta das águas, dos povos, conforme Apocalipse 17, verso 9, é a besta religiosa. E então agora você tem um grande conflito entre dois espíritos. No Éden, Deus e o diabo. Nos dias de Abraão e Ló, sempre um conflito, a ponto de Abraão dizer assim: Ló, está tendo muito problema, diga você, para onde você quer ir? Se você for à esquerda, eu irei para a direita, porque não quero mais conflito entre os teus pastores e os meus pastores. Foi a separação de Abraão e Ló. E aí, quando você chega também nos dias de Noé, você vai ver que sempre foi uma batalha invisível, um grande conflito. E aí agora nós temos no livro de Gênesis o conflito de Noé, ou seja, Noé e o mundo antediluviano, Noé e a ciência, Noé e os religiosos. E a realidade era esta: Noé estava com tudo para perder, porque Noé era a minoria. Talvez Noé não fosse 0,0,0,0,1% da população dos dias de Noé, porque Gênesis 6 diz que estavam multiplicando os homens. Então a batalha que Noé estava dentro dela, olhando com um ponto de vista humano, seria injusta, porque ele tinha menos argumento, ele não tinha equipamentos científicos para ficar buscando explicações e mais explicações, como aprendemos. Ele não tinha muitos recursos, ele não tinha muitos soldados, ele não tinha muitos ao seu dispor, ele não tinha quem lhe defendesse quando eles estavam expondo-o ao ridículo, porque Noé foi exposto ao ridículo. E aí, se nós fôssemos tomar a Bíblia, você vai ver que sempre houve os dois espíritos. E aí você vê Sara e Agar, a escrava e a livre. Aí você vê Isaac e Ismael. É confronto, é conflito constante. E aí você tem Esaú e você tem Jacó. E aí o profeta irmão Brana vem e diz assim: todo reavivamento produz gêmeos. Aí você tem aquele reavivamento no Gênesis, no Éden, produzindo gêmeos, Caim e Abel. E aí você tem aquele reavivamento de
Elohim com Abraão produzindo gêmeos, Ismael e Isaque. E aí você logo tem agora Abraão e você tem Ló. E agora você tem Israel no deserto, indo para Canaã, mas você tem os primos, os sobrinhos, que também eram parentes, que também tinham 7 altares, que fundamentalmente estavam no mesmo ensino, na mesma doutrina, fundamentalmente estavam tão certos quanto Moisés estava certo. Ofereciam cordeiro, tudo bem, Moisés também oferecia cordeiro. 7 novilhos no altar era o que Moisés também oferecia. 7 altares era o que tinha em Israel. Um profeta também eles tinham, era o que Deus havia estabelecido, que trabalharia unicamente através de profetas. Fundamentalmente eles estavam tão certos quanto Israel estava certo. Só que não deixou de ser um conflito. Fundamentalmente, eles estavam ambos corretos, diz o profeta, adoravam o mesmo Deus, com o mesmo número de altares. Tinham 7 altares, 7 eras, tinham 7 novilhos, 7 selos, tinham 7 ovelhas, eles tinham 7 trovões, e eles tinham tanto 7 quanto Moisés tinha 7. Falavam quase que a mesma linguagem, só que não deixou de ser um conflito. Houve um conflito, houve uma batalha, mas as batalhas que surgem no mundo natural, elas só são um grande sinal de que há uma batalha muito mais terrível sucedendo no mundo espiritual. E a batalha espiritual, ela traz desgaste. A batalha espiritual, muitas vezes, ela traz mais esgotamento do que uma batalha natural. E aí, se nós fôssemos tomar a Bíblia, vamos adiantar e chegar lá nos dias de Jesus, e aí você vai ter agora Jesus Cristo, primeiramente, tendo um conflito com os sacerdotes e sumos sacerdotes de seu dia. Depois você vê Jesus Cristo tendo um conflito, não externo mais, com o mundo religioso lá fora. Anás e Caifás era o mundo religioso lá fora. Mas assim que ele superou e venceu aquele conflito e ignorou aquela ideia de Anás e Caifás, ele então voltou para dentro da sua casa. Dentro da sua casa quer dizer, vamos conversar entre nós 13 aqui, Jesus e os seus 12 discípulos. E mesmo ali dentro da sua própria casa havia diferença de pensamento. São Mateus capítulo 16. Que dizem os homens ser Jesus Cristo, o Filho do Homem? Há uns dizem que é isto, outros dizem que é aquilo outro, outros dizem que é aquilo mais. E ele passou agora para dentro de casa. Não, o conflito está dentro de casa. E aí ele vai e diz assim: e vós, que pertencem à minha casa, andam comigo, comem comigo, me ouvem 3 anos e meio, já viram milagres incríveis, que já ouviram os meus conselhos, que já me suportaram nos meus momentos de nervosismo, de agitação, de descontrole, porque para os naturais Jesus ficou descontrolado em algumas ocasiões. Quando ele, por exemplo, durante mais de 23 vezes, vira para um grupo de religiosos e insistentemente os chama de hipócritas, hipócritas, hipócritas. Cada versículo ele usou a expressão hipócritas. Você vê um Jesus que não estava agindo com tanta docilidade assim. Quando ele passa a mão em uma zorrague no templo, você então vê ali agora um Jesus que não estava agindo com tanto controle assim. Ele viu que era momento de zorrague e era momento de chamar fariseu de hipócrita. Ou seja, era momento de ter a compreensão do que é Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo, há tempo para abraçar, mas há tempo para chamar de hipócrita. Há tempo para amar, mas há tempo também de deixar de amar. Foi o que disse Salomão, e Jesus viveu e praticou isso na íntegra. E aí você vê que logo após resolver o conflito com Anás, os religiosos de fora, resolver agora passar para dentro de casa. Quando foi passar para dentro de casa, agora levantou o confronto de espíritos. Agora era o choque entre Jesus e Judas. Agora o problema era estritamente interno.
O mesmo também havia vivido Moisés nos seus dias. Quando Israel estava escravo no Egito, nós temos que compreender a mensagem que nós temos. Porque quando nós compreendemos a mensagem que nós temos, irmão, não tem absolutamente nada que abala as nossas estruturas. Não tem absolutamente nada que nos tira do foco, que nos tira do propósito, que nos tira da presença, da glória da Shekinah. E aí você volta aos dias de Moisés. Israel no Egito. Irmão Brana pregou esse tema. Eram problemas externos, problemas de Israel com egípcios. Era problemas de Israel, semente eleita, com o mundo externo. Mas após Deus enviar um profeta para os egípcios, para os laodiceianos, para os babilônicos, não. Após Deus enviar um profeta para Israel, aí o que nós descobrimos? O problema agora, quando Deus tira Israel da batista, metodista, pentecostal, do mundo, do paganismo, quando Deus tira Israel do meio daquela bagunça babilônica, laodiceiana, egípcia, agora nós deixamos de ter problemas externos, Israel não está mais no Egito, e passamos agora a ter conflitos internos. Que seria conflitos internos? Sai com Moisés de dentro do Egito 3 homens de um dom maravilhoso, 3 homens de peso. Sai de dentro de Israel, sai de dentro do Egito com Israel, seguindo a mensagem, lendo a mensagem, se submetendo aos ensinos de Moisés. Sai 3 homens pioneiros, sai 3 homens coluna, sai 3 homens que realmente são maravilhosos, são santos, têm testemunho impecável, e é tão impecável o testemunho destes 3 que saíram do Egito, que eles podem até pelo seu testemunho, não pelo seu espírito, mas pelo seu testemunho moral, condenar a Moisés, falar aquilo que Moisés não falou. E agora o problema não é mais externo, agora o problema é interno, porque no meio do caminho surge Coré, Datã e Abirão. E quando surgem os 3 companheiros, eles logo encabeçam o povo e começam a dizer assim: ele não é o único santo, ele não é o único que Deus fala com ele, não é somente ele que tem visão, não é somente ele que tem um ministério, não é somente ele que tem uma chamada, não é somente ele que tem uma comissão. Nós saímos do Egito, nós também ouvimos Deus, nós também somos santos, não é ele o único santo do arraial. E aí começa o conflito interno entre Moisés e os seus amigos, poderíamos dizer assim, de ministério. Problema, conflitos internos. E aí quando você chega em pleno século 21, às portas do rapto da igreja, e aí você olha Apocalipse 10, você sabe o que significa, e agora você vê o grande conflito começou assim na primeira etapa do ministério de Moisés. Primeira etapa do ministério de Moisés era Moisés pregando nos púlpitos pentecostais. Era Moisés dentro do Egito, conversando e convencendo Israel a sair do Egito. Aquilo era só a primeira etapa do ministério de Moisés. O conflito de Moisés com o faraó. O conflito de Moisés com os religiosos que não tinham a visão de Malaquias 4, de Apocalipse 10 e de Atos 2:38. Este era o conflito de Moisés no Egito, primeira etapa do seu ministério. E aí nós temos o profeta, irmão Brana, Apocalipse 10, Malaquias capítulo 4, verso 5. A primeira etapa do seu ministério, o conflito com o povo externo, porque ele estava também indo ao Egito. E aí muitos ficam às vezes assim: por que o irmão Brana pregou ali? Por que o irmão Brana pregou ali? Por que isso foi naquela e naquela outra igreja? Agora era o conflito do nosso Moisés com o mundo externo, na primeira etapa do seu ministério. Porém, quando Deus
O tirou do Egito, o tirou do meio pentecostal, o tirou dos meios denominacionais, e então agora levou Moisés, o paralelo entre Moisés e William Branham. E levou Moisés agora a atravessar o mar e a ir para o deserto. Ele agora foi chamado à segunda etapa do seu ministério, Moisés. E quando chegou na segunda etapa do seu ministério, surgiu outro conflito. E agora o conflito na segunda etapa do ministério de Moisés era este: Coré, Datã e Abirão. Ou seja, Moisés começava a revelar o segredo dos corações, paralelo. E então Coré, Datã e Abirão dizia assim: isso é espírito de adivinhação, cuidado. E então começavam a dizer assim: irmão Branham, Moisés é um vidente. Ora, ele diz que tem visões e sonhos. Ora, ele acha que ele é o único santo no meio do arraial, porque ele recebeu os dons e a comissão para fazer aquilo e liderar o povo. O mesmo também fizeram com José, porque José tinha visões, José tinha sonhos, como nós vimos nessa manhã. E, no entanto, ele teve que ser vendido para o Egito. O conflito dos 11 irmãos de José contra José. O conflito dos 3, Coré, Datã e Abirão, contra Moisés. Na primeira etapa do ministério de Moisés, Moisés e Faraó. Na segunda etapa do ministério de Moisés, Moisés versus Coré, Datã e Abirão. Mas quando chegou na terceira puxada, na terceira fase do ministério de Moisés, agora o conflito de Moisés não era com Coré, Datã e Abirão, porque estes, o juízo encarregou de engoli-los. O juízo encarregou de colocá-los do lado de fora. O juízo encarregou de engoli-los, fazer a terra se abrir e engoli-los, para que ninguém pudesse ouvi-los mais. Ou seja, Deus mesmo calou a Coré, Datã e Abirão. Como Paulo disse: estes convém tapar-lhes a boca, porque falam bobagem demais. Deus, no segundo conflito, na segunda etapa do ministério de Moisés, ele consumiu os opositores. E o profeta disse assim: eu nunca vi alguém que se opôs a este ministério que terminasse bem. O profeta disse desta maneira, o mesmo com Moisés. Mas quando chega a terceira fase do ministério de Moisés, agora eles estão às portas de entrar em Canaã. E quando eles estão às portas de entrar em Canaã, Moisés sobe o seu monte. Moisés sobe a sua montanha. Moisés é elevado em um lugar mais alto. E elevado em um lugar mais alto, Moisés consegue avistar a terra. Muitos dizem, ele não entrou na terra. Moisés entrou na terra primeiro do que todos. Porque Moisés, quando avistava a terra, eles ainda estavam ao pé do monte. E quando Deus tirou Moisés de dimensão, você percebe-se que Moisés já tinha ido para outra terra. Moisés já estava na região dos salvos. Moisés já estava na galeria de Deus, no memorial de Deus, guardado na economia de Deus. Mas naquela terceira fase, que agora na terceira puxada do ministério de Moisés, no momento mais crucial, às portas do arrebatamento, Deus agora teria que tirar Moisés de cena, estabelecer agora o Espírito Santo, que era Josué, para introduzir o povo à terra prometida. E agora surgiu um outro conflito para Moisés, vamos dizer, a mensagem de Moisés. Digo Moisés, mesmo quando Moisés saiu de cena. Por quê? Porque quando Moisés ia sair de cena, ele olhou para Josué e disse assim, se atentamente, foi o que o anjo disse a Josué, você ouvir as palavras do meu servo Moisés, que já é morto, deres ouvido à sua voz, aplicardes os seus estatutos e juízos, você vai conseguir fazer este povo entrar na terra, mas não te desvie da mensagem do meu servo Moisés. Na terceira fase do ministério de Moisés, Moisés é tirado, assim como o profeta William Branham. A segunda fase gerou o conflito do deserto, Coré, Datã e Abirão.
Mas na terceira fase, na terceira puxada, na abertura dos selos, quando ele foi trazer aquilo que prepararia a igreja para o arrebatamento, Deus olhou para ele, esperou ele entregar aquela fé de rapto, esperou ele levar o povo até a fronteira, até a divisa entre a terra de Canaã, e então Deus vira e diz assim: agora é hora de fazer o meu servo William Branham também subir a sua montanha. E assim como Moisés, antes de morrer, subiu a montanha e viu a cidade, William Branham também subiu a sua montanha espiritual, e ele também viu a cidade. E ele também viu além da cortina do templo. E ele também viu os irmãos que ele havia pregado para eles ao longo de todos os 30 e tantos anos do seu ministério. E agora, naquela terceira fase, Deus vai e o tira. E quando Deus o tira, surge o terceiro conflito. Na primeira puxada, Faraó. Na segunda puxada, Coré, Datã e Abirão. Oh, mas a vida da noiva é difícil nessa terra. A vida de um crente não é fácil. O pior lugar para congregar para covardes é na mensagem. Porque na mensagem é lugar de batalha travada. Mas tem uma coisa, é lugar de vitória garantida também. Tem batalha, mas tem vitória. Tem confronto, mas tem Deus que dá o escape. Tem tudo isso, mas temos certeza que há uma terra além do rio para aquele que perseverar. E quando chega a terceira fase, Deus levanta alguns pastores, Deus levanta Josué, Deus levanta o ministério da noiva. E quando Deus levanta o ministério da noiva, ele avista a terra, ele começa a ler as mensagens, ele começa a estudar as mensagens, ele envia espias na terra. Só que aí, quando ele enviou espias na terra para ver se realmente era aquilo que Moisés havia dito, aí surge o terceiro conflito dentro da terceira puxada do ministério de Moisés. Aí volta os 12, Josué, Calebe e mais 10, e aí o conflito, 10 contra 2. Sempre o povo de Deus fica em desvantagem. E aí ele vira e diz assim: a terra é boa, Josué, mana leite e mel. A terra é tudo que Deus nos prometeu. O céu é tudo que Deus nos prometeu. A eternidade é tudo que Deus nos prometeu. Deus não mentiu em nenhuma de suas promessas. Pense, ele disse que a terra é boa, mas ela é infinitamente melhor do que ele disse. Nós não podemos imaginar o que é a terra. E ele incentiva, e ele encoraja a igreja, e a igreja levanta e diz: vamos conquistar a terra. Mas aí é hora do conflito, porque se levantam aqueles 10 ministérios que são reservados para o limiar, reservados para o momento quando a igreja está às portas de Canaã, o momento quando a igreja está às portas do rapto. Há 10 ministérios predestinados para trazer conflito e dificultar as coisas. Há 10 espias que desanimaram e fizeram o povo chorar e pensar assim: do jeito que as coisas estão aí, é impossível o arrebatamento. Do jeito que as coisas estão aí, é impossível ir morarmos no mesmo céu. Do jeito que as coisas estão aí, alguém tem que ser Abraão, e alguém tem que ser Ló, alguém tem que ser Isaac, alguém tem que ser Ismael. E o povo chora, porque no final das contas, o maior prejudicado sempre é o povo. Sempre foi, desde o início. E o irmão Branham disse: eles sofrem por causa dos seus líderes, com as suas cabeças tolas na direção do povo. E aí então agora você tem o grande conflito, e Josué chega a tomar aquela posição, aquela decisão radical. Diz assim: estes são dignos de morte, porque estão estorvando o povo de entrar.
Estão impedindo o povo. Eles não entram, eles só veem obstáculo, eles não veem que há uma realidade, há uma promessa de Deus. E quando Deus prometeu, não importa quão difícil, quão impossível pareça, se Deus prometeu, pode ter gigante, pode ter muralha, mas Deus nos dará a condição para herdar a terra prometida. E a gente percebe isso, a fase presente da mensagem. Terceira fase estamos na fronteira, estamos por entrar, é momento de conflito, é momento de grande combate. E aí, voltando ao início da palestra, eu fiquei meditando assim, o profeta diz, a Bíblia diz, que nós estamos 24 horas em uma batalha. Agora pensa, que condicionamento físico um soldado tem que ter para ficar participando de uma guerra que dura um longo prazo. Olha a estrutura, olha o vigor, olha a força, olha a saúde, olha o treinamento que ele tem que ter para passar por uma guerra de 6 dias? Não. Uma guerra de 90 dias? Não. Uma guerra de 40 dias? Não. Como a guerra que Israel estava ali, o incircunciso, o Golias, por 40 dias, desafiando e pondo medo em Israel. Pense que estrutura tem que ter para se envolver em uma guerra que dura 40 dias dioturnamente. Agora a Bíblia vem e nos mostra, o profeta vem e nos mostra, que a nossa batalha aqui, a nossa guerra, ela não dura 40 dias, 6 dias, 3 meses. Nós vivemos em uma batalha intensa. E vivendo em uma batalha intensa, a Bíblia diz que há muitos cansados pelo caminho, há muitos esgotados pelo caminho, porque é uma batalha que parece que não vai ter fim. A luta de um cristão aqui parece que não vai ter fim. Sofrimento do cristão aqui parece que nunca vai acabar. A vida de um cristão aqui na terra é assim. Quando você pensa que a paz chegou, prepara, fortaleça-te, porque em vem mais peleja, em vem mais luta. Mas tem um problema, mas tem uma virtude nisso. Deus acompanha os passos do seu justo. Deus vê os passos de sua igreja. Deus está olhando para os seus soldados. É como uma partida de futebol, por exemplo. Às vezes, um time tem mais técnica, mais tática de jogo, tem mais estratégias de jogo. Tecnicamente, todo mundo diz assim, ele vai vencer porque ele é melhor. Às vezes o outro não tem tanta tática, tanta estratégia, mas tem mais preparação física. E ele tem mais vigor físico. O outro tem técnica, tem tática, mas não se preparou tanto fisicamente, e muitas vezes ele perde o jogo porque não tem nenhuma preparação física. Tem tática e estratégias, mas esqueceu da preparação física. O outro não tem tanta tática, mas tem um bom preparo físico e vai aguentar correr o jogo todo. Vai aguentar lutar a batalha toda. E aí é o que nós vemos acontecendo, muitos entre nós têm tática, têm estratégia, têm sugestões, isso dá certo, aquilo dá certo, deveria ser assim. Ele tem muitas táticas, muitas estratégias, mas quando a luta vem, é aí que nós vamos ver se ele tem condicionamento espiritual para pelejar a batalha até o fim. Esta é a fase que nós estamos vivendo. Este é o momento quando está exigindo demais da igreja, exigindo muito de nós. Quando eu digo a igreja, eu me incluo. Essa é a nossa fase, está exigindo agora posicionamento, está exigindo agora força, está exigindo agora perseverança, a ponto de a Bíblia dizer, aquele que perseverar até o fim, este é que será salvo. Por quê? Por que perseverar? Por que ter bom condicionamento? Porque a luta é intensa e é longa. E muitas vezes nós somos feridos, muitas vezes nós somos envergonhados ao longo das nossas pelejas, ao longo das nossas lutas. Só que aí vem o consolo. O profeta disse assim, às vezes nós estamos
até mesmo ficando esgotados. Olha o que o profeta disse, parágrafo 150, vocês não sabem quanto tempo tenho sofrido de opressão mental. Um profeta fazendo uma confissão desta para a sua igreja, em novembro de 1965, a menos de 30 dias dele subir o seu monte e ir para outra terra. Um profeta dizendo, estou mentalmente oprimido. Um profeta dizendo, estou esgotado, não estou dando conta mais. De tantos conflitos, de tantas batalhas, ele vem e diz assim, ó, vocês não sabem quanto tempo tenho sofrido de opressão mental. Se repete a cada 7 anos. Ele teve discernimento para isso. E ele disse assim, ó, estou aí agora, 7 vezes 8. Quanto que dá 7 vezes 8? 56, é isso mesmo? 7 vezes 8, 56. Eu tenho agora 56 anos de idade. Isso é em novembro de 65. Dia 28 de novembro de 65. Eu tenho agora 56 anos de idade. E ao longo desses 56 anos de idade, eu tenho passado por 56 combates. Estes foram os que ele considerou maiores e que levou a uma opressão e um esgotamento mental. Ele disse, tenho passado 7 vezes 8 por essa fase de opressão mental. E ele vem e disse assim, em outras palavras, é claro, já são 56 batalhas. E aí ele vem e diz assim, eu estava aflito, clamei, roguei e desesperei. E no meu 8º conflito, Deus me disse, eu te curarei. Eu te aliviarei agora de sua opressão mental. Eu te farei descansar agora. E ele todo feliz começou a dizer assim, recebi a minha cura. Ele disse assim, o Senhor me revelou que agora neste 8º combate foi-se embora a minha aflição nervosa, a minha batalha que consumia a minha saúde com uma gastrite nervosa. Mas não sabia ele que a cura viria daquela maneira. 30 dias depois, ou menos de 30 dias depois, Deus o estaria levando para outra dimensão, aonde ele seria definitivamente curado, aonde nunca mais ele viria as enfermidades. E é isso que é batalhar. Um homem desde 7 anos de idade lutando contra a mesma doença. E ele disse, eu pego no rosto dos doentes, estão mais graves do que eu, e são curados. Eu mesmo não sou. Mas a vida inteira ele dizia assim, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. E 30 dias antes dele morrer, ele dizia, eu estou curado, o Senhor me revelou que eu estou curado. Mas irmão Brando, o senhor vai morrer 30 dias, aí daqui 30 dias, é aí que eu continuo dizendo, eu estou curado, porque vou para uma terra, onde não há dor, onde não há lágrimas, onde não há enfermidade, onde nunca mais se ouvirá um gemido de um oprimido mentalmente. Batalhas, seja um bom soldado, sofre as aflições. Tem soldados que nós nos orgulhamos, tem soldados que nós nos envergonhamos, porque eles têm muitas táticas e estratégias, mas não têm muita condição física. Ou seja, eles não conseguem perseverar, não conseguem ser persistentes quando a coisa aperta. É como disse o profeta, as meninas cantou, e o que elas cantaram se trata disso. Mensagem nas asas de uma pomba branca, parágrafo 133, profeta irmão Brando disse assim, ó, eu tenho uma curta história na minha mente, que eu vou contar-lhes. Eu li de um livro, não estou seguro se este é o título, porém creio que foi O Declínio da Primeira Guerra Mundial. Soldados, nós estamos em uma batalha universal, mundial, aonde tem o eleito, ele está lutando contra a besta da terra, política, querendo lhe espremer, lhe sufocar, lutando contra a natureza do pecado, querendo lhe seduzir,
lutando contra a besta que sai do mar, o poder religioso, lutando contra Apocalipse 17, o paganismo e as suas filhas, as protestantes. Mas como se não bastasse esse monte de luta, agora é momento de terceira fase. Agora é momento de lutar os problemas internos que surgem dentro de Israel. E às vezes você se encontra com uma ferida. E às vezes você se encontra perdendo sangue. E às vezes você se encontra encurralado. E às vezes você fica assim, o que fazer? Você fica assim, se não chegar reforço, se Deus não levantar quem ora, se Deus não levantar quem jejua, se Deus não levantar valentes, se não for enviadas dos céus tropas armadas para nos fortalecer, para fazer revezamento na guerra, ou nós seremos massacrados, ou nós teremos que nos entregar e nos render. E aí o profeta vem e diz assim, eu li deste livro, os soldados americanos, vamos nos colocar no lugar dos soldados americanos, estavam no solo por causa do fogo das metralhadoras. É aqui que Deus nos colocou, no mundo, em solo, no meio de fogo cruzado. Agora, se Deus nos colocou aqui, no solo, no meio de fogo cruzado, é porque Ele já nos conhece desde antes da fundação do mundo. Você acha que Deus mandaria, disse o irmão Brana, um recruta raso que não tem condição? Irmão, você pode não ser nada, porém, Deus faz tudo com esse nada que você é. Mas você também pode ser tudo, e Deus não pode fazer nada com tudo que você é. Mas é bom ser nada, porque Deus sempre trabalhou com nada, porque trabalhando com nada, é Ele que recebe a honra, é Ele que recebe a glória. É bom não ser nada. Sansão, o que você tem? Nada, Senhor. Tem assim, eu vejo ali uma queixada de jumenta. Então tá bom, eu gosto de pegar o nada e fazer muita coisa com o nada. Tabita, o que você tem? Eu tenho uma agulha, não tenho mais nada, Senhor. Então tá bom, começa a fazer capa para pobres, porque eu gosto de pegar o nada e fazer muitas coisas com esse nada. Não é o que você tem? Um martelo e um serrote, nada mais. É você que eu quero, Noé. Eu gosto de pegar o nada e fazer do nada alguma coisa. O que você tem, William Brana? Só a 7ª série. Isso não é nada, Senhor. Então é você mesmo que eu quero. Eu gosto de quem não tem nada. Eu gosto de quem está pobre. Eu gosto de quem está humilhado. Eu gosto de quem está desprezado para fazer alguma coisa. Oh, aleluias. Soldados americanos estavam no solo por causa do fogo das metralhadoras. Vocês, os que têm sido soldados, sabem o que é uma patrulha de reconhecimento. Eles já estavam escassos de munição e os alemães se aproximavam passo a passo, a condição presente da noiva. Escassa de munição, muitas vezes cansada, muitas vezes sem força, mas ó noiva eleita, fique tranquila, descansa. Fique tranquila, está faltando força, eu sei disso, mas fique tranquila, o general está do céu olhando esse exército que está acuado, exército às vezes que está encurralado, exército que parece às vezes que está com pouca munição, mas lá existe um quartel-general. Ele só está esperando o seu contato com a base, dizendo assim: Senhor, manda reforço. Senhor, estou encurralado. Senhor, a munição está acabando, a força está acabando. Senhor, manda reforço. Quando você fazer contato na base, pedir reforço, você vai ver o que será dos perseguidores da noiva de Cristo. Deixe Satanás perseguir um crente, que ele estará tratando com Deus. Aí sim o profeta vem e disse assim: eles já estavam escassos de munição, e os alemães se aproximaram passo a passo. Sabiam que se não recebessem reforço,
eles seriam exterminados pelos inimigos. Irmão, vamos acordar. Acabou tudo praticamente. O mundo está perdido, o diabo está invadindo as igrejas, a moral está acabada, o povo da mensagem está se corrompendo também. Muitos já estão piores do que muitas denominações. O mundo está nos espremendo, o mundo está nos sufocando. Há crentes fazendo o que não gostariam de fazer, falando o que não gostariam de falar. O mundo está atropelando as igrejas. Vamos despertar para quê? Para pedir socorro. Socorro para Deus. Será que nem vendo a pressão consegue pedir socorro para Deus? E o profeta vem e ele disse assim: porém um dos soldados recordou, olha aqui, sem munição, olha aqui, oprimido, olha aqui, perdendo as forças, olha aqui, o exército alemão te encurralando. Põe no lugar, irmão. E ele vem e disse assim: porém um dos soldados recordou. Tomara que alguém recorde-se. Tomara que alguém lembre que há uma base para fazer contato. Tomara que alguém lembre que tem um Deus para conversar com Ele. Tomara que alguém lembre que dá para pedir reforço. Deus, manda reforço para minha casa. Deus, manda reforço para essa igreja. Deus, manda vida, manda poder, manda reforço. Oh, meu Deus. E o profeta disse: porém um soldado recordou que tinha consigo uma pomba que era um mascote. Ó Deus, permita-nos recordar que estamos encurralados, estamos em luta, mas nós temos uma pomba mascote no nosso meio. Nós temos uma pomba para buscar reforço. Alguém recordou que este seja eu quando estiver oprimido, que este seja eu quando estiver encurralado, que este seja o Tabernáculo Passos. Lembre que você tem uma pomba mascote, não um rosário, não um medalhão, não uma pedra, não. Você tem uma pomba mascote que está contigo no meio da guerra, no meio da peleja. Há uma pomba mascote aqui nessa noite. Sabia que ela era capaz. Havia um soldado que recordou que tinha consigo uma pomba mascote que era capaz de chegar aos quartéis generais com uma mensagem. Ó Jesus, estamos em uma guerra, mas permita ao crente ter o batismo com o Espírito Santo no meio dessa guerra, porque se ele tiver o batismo do Espírito Santo no meio dessa guerra, ele saberá que ele tem uma pomba mascote, ele saberá que ele tem alguém que pode levar ao céu a mensagem de paz, que pode levar a Deus envio de socorro, que pode levar a Deus o pedido de reforço. Assim sendo, aquele soldado ferido e sangrando, Bruno, Tabernáculo Passos, Maria, Joana, fulano, ciclano, lembrou: eu tenho Espírito Santo, eu não preciso ficar encurralado por demônios, eu não preciso ficar oprimido, refém de situações. Eu tenho uma pomba branca, eu quero usá-la, eu quero desfrutar dela. E aquele soldado ferido pegou um papelzinho e escreveu naquele papelzinho assim: estamos sitiados pelas forças inimigas. Ora, é só ter coragem para dizer assim: ó irmão Tito, Senhor, estou sitiado por forças inimigas. Eu queria tanto parar de mentir, não dou conta. Eu queria tanto parar com isso, aquilo outro, mas eu estou sitiado, Senhor, não dou conta. Pega a sua pombinha, escreve um bilhete, enrola na patinha dela e manda ela para o céu. E peça reforço. Olha para você ver, estamos sitiados por forças alemãs. Se não
recebermos reforço agora, ou nós nos renderemos como o mundo, ou então seremos massacrados. Amarraram a mensagem na pata daquela pomba e a enviaram. Então logo que ela levantou o voo, os alemães se deram contra o que estava sucedendo e começaram a disparar tiros naquela pombinha. Porém ela sabia retornar ao lar, e ela desviava-se dos laços, e ela desviava-se dos tiros, e ela subia para o céu. Então ela procurava o caminho de volta, não importava quantos disparos. Uma das balas lhe quebrou uma de sua pata, mas não foi aquela a qual estava enrolado a mensagem de pedido de reforço. E o profeta disse: ela sabia que os seus companheiros estavam morrendo, e mesmo ferida, ela tinha que chegar lá e buscar reforço. E o profeta vem e diz assim: e ela continuou subindo, até que ferida ela agora continuou indo, fora do alcance das balas. E então ela chegou no acampamento com a mensagem. Essa foi uma grande bomba. E a mensagem que ela chegou ali no acampamento foi esta: ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. A enfermidade, as superstições, os demônios que tinham nos encurralados na terra, que estavam para nos massacrar, nos devorar, agora tiveram que recuar, porque a pomba levou o pedido de socorro, e do céu veio uma comitiva de anjos para libertar o seu povo. Oh, meu Deus! Oh, glória! E o profeta disse assim: Jesus veio, a pomba de Deus, morreu crucificado no Calvário, e ele viu o povo encurralado, indo à condenação. De repente ele disse para os seus discípulos assim: deixe-me subir ao céu, fique em Jerusalém esperando, pode ficar encurralado com as portas e janelas fechadas, mas fique sabendo de uma coisa: daqui a pouco o reforço vai chegar. Daqui a pouco o reforço está chegando. E ele subiu, e ele entrou atrás do santuário, e ele foi no propiciatório, e agora ele começou a dizer: Pai, eu tenho na terra alguns crentes, e agora mesmo eles estão encurralados. Eu tenho na terra alguns crentes, e se tu não desceres para eles, lá no cenáculo, eles serão destruídos. Pai, desce sobre eles, desce sobre eles, desce sobre eles, manda reforço para eles. Mas você pensa que ela desceu no primeiro dia? Não. Rogou no segundo dia? Você pensa que ele desceu no segundo dia? Não. Porque Deus sabia que ali havia resistência para segurar o inimigo por mais 10 dias. Mas quando chegou o 10º dia, Deus olhou e disse: aqui é o limite, aqui é o limite, aqui eu sei, eles têm força até aqui, mas daqui para lá eu não posso deixar ele sozinho. E aí Jesus clamando e intercedendo, mas daqui a pouco a mensagem da pomba voltando ao lar. Mas daqui a pouco, soldados feridos, soldados tristes, soldados decepcionados, porque estavam sozinhos e encurralados na guerra. Mas daqui a pouco chegou quem? O exército trazendo reforço. E a Bíblia disse: entrou um vento veemente, impetuoso pela casa, e todos foram revigorados, reforçados, e as línguas de fogo caíram sobre eles. Pode aplaudir, pode glorificar. Deus mandou um soldado de fogo para cada crente que estava no cenáculo. O reforço chegou. O reforço chegou. O reforço de Deus chegou. O reforço de Deus chegou.
O reforço chegou! O reforço chegou! Qual é o primeiro corajoso que vai se colocar de pé e dizer: Senhor, estou encurralado, quero sentir o teu socorro, quero me sentir reforçado, Senhor, reforça-me, estou sitiado, Senhor, reforça-me agora, Senhor, manda reforço. Tu dissestes que daria ordem aos teus anjos ao nosso respeito, manda reforço agora, Senhor. Manda reforço agora, Senhor. Oh, já escuta o barulho dos carros chegando. Já escuta o barulho do nosso exército que veio nos dar reforço chegando. Eles vêm chegando. Eles já estão entrando na igreja. Eles já estão entrando em sua vida. Eles já estão entrando em tua casa. Aleluias, aleluias, aleluias. E o exército venceu a guerra, e a igreja não está perdendo, está vencendo agora. Nós não estamos derrotados. Sai, Satanás, o reforço chegou, o reforço chegou. Oh, você foi ferida, você foi ferido, mas o soldado não vai morrer. Ele tinha uma pombinha, ele soltou a pombinha, ele soltou o Espírito Santo, ele subiu ao alto, ele pediu reforço. O soldado não vai morrer. O soldado não vai morrer. O soldado não vai morrer. A pomba subiu e pediu reforço. Recebe agora a sua força. O Senhor te fortifica. O Senhor te fortaleça. Vai orando. Vai orando. Você só vai sair daqui fraco nessa noite se você quiser. Eu te disse que o reforço chegou. Eu te disse que o soldado não vai morrer. Eu te disse que chegou. Não deixe um soldado ferido morrer. Diga lá no mundo, irmã. Diga lá fora. Não subam o monte para invadir o arraial. Porque o rei está no meio do arraial. O rei trouxe reforço. O rei trouxe reforço. Toda a igreja cantando agora e glorificando-se. Canta, igreja. Canta, soldado. Canta, valente. O reforço chegou. E o pão partiremos. Descanso lhes dará. Chora.
ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser vir no altar por uns 5 minutos, venha. Eu quero que você saia daqui fortalecido e vitorioso. E o forte inimigo puderam. Já tem uma corajosa no altar dizendo: oh, minha pomba, envia mensagem ao alto de socorro. Mas por este esforço, pode chorar, é seu momento. Pode orar, é sua hora. tentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Amigos da internet, olha o bálsamo, olha as lágrimas, olha o reforço. Minha pomba está ferida, suja de sangue, mas a minha mensagem chegou. De amor, e o pão partiremos. Onde estão os jovens fracos? Teria jovem suficiente dentro dessa igreja, suficientemente sincero, para vir aqui no altar, pôr seu rosto no chão e dizer: Pai, eu estou fraco, Pai, eu quero reforço, Pai. Teria maridos suficientemente sinceros para colocar a cara no altar, dizer: quero reforço. Pessoas vindo ao altar, manda socorro, manda reforço. Estamos sitiados, manda reforço, manda reforço, manda reforço, manda reforço. Estamos sitiados por tropas armadas, manda reforço dos céus. Manda reforço para essa mãe, manda reforço para este jovem. Manda reforço para esse pai. Manda reforço para essa igreja. Manda reforço para esse pastor. Manda reforço para esse internauta. Aleluia. Oh, glória! Oh, aleluia! O que você vai fazer com essa parte da coluna de fogo que está aí na sua boca agora? O que você vai fazer com essa língua de fogo que Deus repartiu agora? O que você vai fazer com este sobrenatural que está aqui agora? Oh, glória a Deus, irmão Juarez e irmã Maria aí na Serra da Canasta. O reforço chegou. O reforço chegou. Deixa o céu descer aí. O reforço chegou. Oh, aleluias. Oh, glória. Deus te fortificou.
Deus te fortaleceu. Vai dizendo aí repetidas vezes assim: o reforço chegou para a minha vida. Diga aí no banco: o reforço chegou para a minha vida. O reforço chegou para a minha vida. O reforço chegou para a minha vida. Obrigado por não ser nada, Jesus. Obrigado por não representar nada, Jesus, aos olhos de muitos. Tu fazes tudo com nada, meu Deus, e faz nada com tudo, ó Pai. Tu abates o soberbo e exaltado, e exalta os humildes humilhados. Obrigado pelos nada, Senhor. Oh Pai, oh Pai, oh. Você não tem motivo não deixe para sair fraco. Fiel soldado ferido. E esta é a palavra de Deus a teu respeito: tu não morrerás, tu viverás, diz o Senhor dos exércitos. Deus te preserva vivo e de pé nessa caminhada. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que também estiveram conosco pela internet em Passos. Deus abençoe irmão Samuel e Leia. Porto Alegre, Deus abençoe. Em Niterói, Rio de Janeiro, Débora e Marlon. Em Cupira, Pernambuco, irmã Neide. Em Belo Horizonte, alguns irmãos. Também o irmão Emerson Vilaça, Deus abençoe. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Contagem, Minas Gerais. Montenegro, Rio Grande do Sul. Canoas, Rio Grande do Sul. Irmão Paulo Cavalheiro, de Canoas, Rio Grande do Sul. Betim, Minas Gerais, irmã Débora Lima. Alvorada, Rio Grande do Sul, irmã Adriana dos Santos, irmã Ivone Dias. Serra da Canastra, irmão Juarez e sua família. Gravataí, Rio Grande do Sul, irmão Joel e sua família. Passo Fundo, irmão Uriel e Rebeca. Justinópolis, Daniel e sua família. E Juiz de Fora. Que Deus abençoe, que o socorro e que o reforço também chegue aí na sua vida, na sua casa. Continue te dando vitória. Vá em paz, cumprimente um ao outro, abrace um ao outro, como soldados que estão fazendo parte da mesma batalha, estão na mesma caminhada. Quando estamos encurralados, estamos todos juntos, mas o reforço sempre vem. Deus mais uma vez nos abençoou em mais um culto de fé no Tabernáculo Paz. Amém.